Ei pessoal, bem-vindos de volta. Meu nome é Alice e esse é o terceiro vídeo da minha série Mestrado nos Estados Unidos. O vídeo de hoje a gente vai conversar tudo sobre bolsas de estudo, como identificar os custos da universidade e conseguir bolsas de estudo. Se você não assistiu os dois primeiros vídeos ainda da série, corre lá e assiste. No primeiro vídeo é onde eu conto toda a minha história e como eu consegui vir estudar nos Estados Unidos e fazer um mestrado profissional com bolsa de estudos. E no segundo vídeo eu comecei a dar algumas dicas de como escolher a universidade para você estudar aqui. O vídeo de hoje é sobre bolsa de estudos, mas o próximo vídeo vai ser sobre financiamento estudantil, então para você não perder, já se inscreve no canal e curte esse vídeo. A gente vai começar falando de custos e depois eu vou explicar um pouquinho dos dois tipos principais de bolsa, que são scholarships e assistantships. Scholarships são bolsas com os valores menores, mais ou menos entre 500 e 5 mil dólares. E assistantships, como eu expliquei nos vídeos anteriores, são aquelas bolsas melhores que cobrem quase 90% do custo e ainda te pagam salário, te dão um seguro-saúde. Mas antes de entrar em detalhes sobre esses dois tipos de bolsa, vamos tentar entender quais são os custos. No site da universidade, os custos vão estar listados na aba Admissions, Cost of Attendance. Os sites costumam ser um pouquinho complicados, com bastante informação, mas eu achei dois exemplos aqui de universidades para compartilhar com vocês, onde eles listaram de forma um pouquinho mais didática e mais clara. Então vamos lá. Nesse site aqui, vocês podem ver as diversas categorias de custos. Undergraduate está se referindo a custos de graduação. Parece um pouco confuso comparando com português, mas graduate são custos de pós-graduação. Então, pra gente, o que interessa são esses três aqui: Graduate Resident, Graduate Non-Resident e International Graduate. Só para vocês entenderem a diferença, Resident e Non-Resident está se referindo ao estado em que você mora. Por exemplo, se você é residente de algum estado por mais de um ano, você consegue pagar um custo menor, que é o custo de residente. Mas a maioria de nós se encaixa nessas duas categorias aqui: Graduate Non-Resident e International Graduate. Na verdade, o International Graduate ele paga o mesmo valor que o Non-Resident e mais algumas taxas, ou seja, é o mais caro de todos. Então vamos começar aqui com Graduate Non-Resident, só para vocês terem uma noção do custo mais ou menos. Bom, esse aqui é uma estimativa do primeiro ano de estudos, ou seja, 2 semestres. Aqui tem 4 itens listados. O primeiro é tuition. Tuition é como se fosse o valor da mensalidade para as disciplinas, tipo custo acadêmico mesmo. Fees são taxas administrativas. Esses dois valores todo mundo tem que pagar. Housing, Food and Books and Supplies são estimativas que eles dão. Housing and Food é onde você vai morar e o custo da alimentação. Books and Supplies são livros e outros materiais que você vai precisar. E lembrando, isso aqui é uma estimativa, porque ele está dizendo um valor geral, uma média para os custos de mestrado. Os custos variam muito de acordo com o custo. Tuition aqui está listado a quase 10 mil dólares. Fees, mais ou menos 1.500. Housing and Food, 13 mil para o ano inteiro. Isso aqui ele está mais ou menos assumindo que você vai morar no dormitório da universidade e comer com o plano de alimentação deles. Mas eu não usei essa opção aqui porque eu acho que fica muito caro. O meu custo foi mais ou menos a metade disso. E a última categoria, livros e materiais, eles listaram aqui como 200. No meu, na verdade, era para ser mais do que isso, mas na verdade, eu acabei nem comprando livro nenhum. Eu só usei livros da biblioteca para poder tentar reduzir esse custo aqui mesmo. Aí agora você deve estar olhando esse valor aqui de quase 25 mil dólares e tá pensando: Alice, como é que eu vou pagar tudo isso? Gente, calma. Como eu contei para vocês já nos vídeos anteriores, vocês podem usar scholarship e assistantships para pagar esse valor todinho aqui, tá? Só o assistantship, por exemplo, já anula esse valor aqui da tuition. Aí você usa scholarships e financiamento estudantil para poder pagar o resto. Lembrando que com assistantship você também recebe um salário todo mês, então já ajuda a pagar a parte das fees e também as suas despesas de housing e alimentação. Mas bom, esses cursos aqui são para Graduate Non-Resident. A gente tem que olhar agora os cursos para aluno internacional, né? Vamos lá, International Graduate Student Costs. Bom, aqui como você vê, ele não tá discriminando tudo, tipo tuition, fees, housing, mas ele tá dando um valor estimado para cada curso especificamente. Tá vendo aqui arquitetura, artes e ciências, enfim, aí ele já tá te dando aqui a tuition e fees
para curso específico e o valor total, incluindo a estimativa de acomodação, alimentação, livros. Então você pode olhar essa lista aqui e achar qual é o seu curso, para você ter uma noção mais ou menos de quanto custa o primeiro ano. Só a título de curiosidade mesmo, eu vou abrir aqui o curso de residente, para vocês compararem. Quem é residente paga mais ou menos 3.300 de tuition e 1.500 de fees. Mas para quem é não residente, 10.000 de tuition e 1.500 de fees. Gente, a diferença é grande. Bom, as scholarships, como eu falei antes, são bolsas de valores menores e elas podem ser de mérito ou de necessidade. E elas também estão disponíveis dentro da própria universidade, mas também são oferecidas por outras instituições, como fundações, associações profissionais, ONGs. As que são oferecidas pela própria universidade normalmente são listadas dentro de um portal. Então, a universidade tem um portal de scholarships que você faz o login antes do período letivo, normalmente tem um prazo, e lá tem listado todas as scholarships disponíveis e você vê quais são as que se adequam à sua situação. Eu digo as que se adequam porque elas scholarships são bolsas com objetivos muito específicos. No site vai estar listado quais são as bolsas, quais são os requisitos para as bolsas e o que você tem que fazer para aplicar para elas. Por exemplo, uma bolsa para mulheres em ciência, uma bolsa de $2.000 para mulheres em ciência. Vai estar listado os requisitos. Provavelmente para você aplicar para essa bolsa você tem que ser mulher e você tem que fazer um curso que está ligado à área da ciência. Não, provavelmente eles vão listar quais cursos são esses. Você escreve uma carta de intenção, aplica e eles podem te oferecer a bolsa. Nessas bolsas dentro do portal da universidade, como eu falei, tem um prazo. Então, se você for aceito na universidade com antecedência, se você mandar sua inscrição antes e for aceito com antecedência, você pode conseguir pedir essas scholarships já para o primeiro ano letivo. Mas se passar o prazo das scholarships, se você só for aceito depois, como foi o meu caso, aí você acaba perdendo o primeiro ano, que foi o que aconteceu comigo. Eu não consegui aplicar para scholarships para o primeiro ano. Mas eu consegui para o segundo e para o terceiro ano. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui de bolsas que eu de fato consegui. Eu consegui uma bolsa de necessidade. A bolsa era específica para alunos internacionais em situação financeira vulnerável. Foi uma bolsa de $700. Eu fiz uma carta dizendo por que eu achava que eu estava em situação financeira vulnerável e eles acharam que eu merecia a bolsa e me deram $700. Outra bolsa interna da universidade que eu recebi foi de aluno de excelência em arquitetura. Então, por causa das minhas notas, eu tive que pedir uma recomendação de professores também. Eu mandei meu histórico, mandei uma carta de recomendação de um professor e mandei uma carta de intenção e fui consagrada com essa bolsa de $3.000. Uma outra bolsa que eu consegui, essa na verdade foi externa, foi pela Associação de Arquitetos do estado onde eu estava estudando. Eles pediram que a gente escrevesse uma carta explicando o porquê a gente escolheu uma profissão que precisa de licença. Então eu escrevi essa carta e também consegui a bolsa. Essa eu acho que foi $5.000 mais ou menos. Enfim, então gente, tem que fuçar bastante a internet porque todas as profissões têm associações, têm fundações ligadas a elas e tem muitos doadores e instituições filantrópicas que querem dar dinheiro para ajudar os estudantes, ajudar na educação dos jovens. Então, pesquisando muito, você consegue encontrar bastante coisa. Bom, mas o melhor tipo de bolsa que você pode ter, e muitas vezes é a bolsa essencial para poder viabilizar os seus estudos, é a Graduate Assistantship. Graduate Assistantship são vagas de emprego dentro da universidade para alunos de mestrado e doutorado, normalmente, mestrado acadêmico profissional, onde você trabalha um certo número de horas por semana, você recebe um tuition waiver, que basicamente é para você não pagar aquela parte do custo que envolve a tuition, que é tipo a mensalidade acadêmica que eu expliquei antes, e você ainda ganha um salário mensal que você pode usar para pagar o resto das fees e o seu custo de vida, né, aluguel, alimentação, transporte, materiais, comida, e ainda recebe um seguro-saúde. Mas o que é de fato esse emprego? Bom, ele pode ser de 3 tipos normalmente. O Graduate Assistantship comum pode ser para trabalhar em qualquer área dentro do departamento ou da universidade, pode ser fazendo coisas administrativas também. Outro tipo é Teaching Assistantship, que é onde você auxilia um professor, então pode ser que você precise dar aula ou corrigir exercícios de alunos de graduação. Normalmente, para conseguir esse tipo de assistantship, que é o de dar aula, você normalmente precisa de uma nota maior no TOEFL, para mostrar que você de fato sabe ler e escrever inglês muito bem. E o terceiro tipo é Research Assistant, que é de pesquisa. Então, se o seu mestrado é na área de pesquisa e não é um mestrado profissional, provavelmente essa seja a opção mais interessante para você, especialmente se estiver ligado à sua pesquisa mesmo de mestrado.
No site daquela mesma universidade que eu mostrei antes, onde eu estava explicando os custos, eu achei aqui a página de Graduate Assistant e vou compartilhar com vocês para vocês terem uma noção. Bom, esse primeiro bloco está falando quais são os benefícios. Então está dizendo que os GAs, né, eles são elegíveis para um stipend, que é o valor mensal, tuition waiver, que é para você não pagar a mensalidade, e seguro-saúde básico. Aqui do lado direito está dizendo algumas informações importantes sobre essas vagas. Por exemplo, para você receber esses benefícios, você tem que ter no mínimo 0,5 FTE. Bom, o que isso aqui significa? FTE significa Full-Time Equivalent. Full-time quer dizer período integral, ou seja, 40 horas. Então, para você receber esses benefícios, você precisa trabalhar pelo menos 0,5 vezes 40 horas. É uma linguagem meio confusa, eu sei, mas basicamente está dizendo que você tem que trabalhar 20 horas semanais para você receber esses benefícios todos. O que é ótimo, porque aluno internacional, por causa do visto, só pode trabalhar até 20 horas. Enfim, trabalhando essas 20 horas, você recebe todos esses benefícios aqui e um dos requisitos é que você esteja matriculado em pelo menos 5 créditos, ou seja, fazendo pelo menos 5 horas semanais na sua grade curricular. Bom, como conseguir uma Graduate Assistantship? Cada universidade é diferente. Algumas, como eu expliquei nos vídeos anteriores, elas te consideram para essa vaga já no momento da sua inscrição. Então, quando você está se inscrevendo para a universidade, eles te perguntam: você está interessado em ter uma vaga de Graduate Assistantship? Aí você marca que sim. Algumas até te perguntam: você vai cursar a universidade somente se conseguir uma Graduate Assistantship? Porque eles já sabem que vão considerar a sua inscrição somente se eles puderem te considerar para a vaga de Assistantship também. Outras universidades pedem para você fazer uma inscrição separada, que foi o caso de uma das que eu me inscrevi. Eu tive que preencher um formulário, escrever uma carta de intenção só para essa vaga e pedir uma carta de recomendação só para essa vaga também. Então depende muito. Pesquisa bastante, olha no site da universidade quais são os requisitos, quais são as formas de inscrição e tudo mais. Bom, mas se fosse eu fazendo tudo de novo, eu acho que eu só escolheria a universidade baseado no fato deles terem vagas de Graduate Assistantship ou não. Então eu ia começar, gente, com uma busca no Google super simples. Vou até fazer aqui com vocês para vocês verem. Vamos supor que você quer fazer um mestrado em, sei lá, gerenciamento das construções. Então você vem aqui no Google e escreve Construction Management Graduate Assistantship. Vou colocar esses dois aqui entre aspas para poder filtrar mais a busca. Vamos lá. Bom, aqui é um monte de propaganda, mas vamos ver. Colo State. Aqui, ó, Missouri State. Essa universidade é o Departamento de Tecnologia e Gerenciamento da Construção, oferece aproximadamente 5 vagas de Graduate Assistantship. Então, ó, essa você já sabe que oferece. Esse aqui, Madonna University, está dizendo passo a passo para Graduate Assistantship. Então, gente, só pela busca no Google você já pode definir qual universidade você vai aplicar. Bom, e algumas dicas finais que eu acho que são super importantes número 1, confere se essas vagas são renováveis. Não cometa o mesmo erro que eu. Eu acabei caindo numa universidade onde a minha vaga de assistantship era só pro primeiro ano e depois eu tive que me descabelar lá para poder tentar achar uma segunda vaga pro segundo e terceiro ano. E a segunda dica é, quando você estiver analisando o custo, o cost of attendance, analisa direitinho qual parte do custo está associada a tuition e qual parte do custo está associada a fees, porque a Graduate Assistantship não cobre as fees. Esse valor você vai ter que pagar ou com financiamento estudantil ou com as scholarships. Então, quanto menor o valor das fees, melhor para você. Bom, gente, espero que esse vídeo tenha sido informativo. Se você gostou, já dá um like, se inscreve no canal para você não perder o próximo vídeo que vai ser sobre financiamento estudantil. E é isso. Um beijo!